Tribo Teens. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte. A apresentação, Ricardo Salles. Salve, salve, Tribo Teens, voltando essa semana e falando sobre os valores da escola pública. E hoje eu estou recebendo aqui, gente, com muita alegria, um jovem que ele tem nada mais, nada menos do que muita coisa legal para contar para a gente em relação ao estudo. O meu querido aluno Iago Lobo. Tudo bem, Iago? Tudo, boa tarde, gente. Como vocês estão? Tudo tranquilo, seja bem-vindo à Tribo Teens, viu? Obrigado. Tribo Teens, que é uma produção da Tribuna do Norte em parceria com a Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, e tem os trabalhos técnicos de Gisele Godoy. E eu recebo também o meu companheiro de jornada, o meu querido Helder Lima, não é isso, professor Helder? Isso, tudo bem? Tudo tranquilo, Helder, seja muito bem-vindo ao Tribo Teens, viu? Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho da história do Iago, história acadêmica muito bonita. Eu acho um exemplo para muitos alunos da rede pública. O legal da gente poder estar conversando e estar tendo o Iago aqui como testemunha disso, é a gente poder falar justamente dos valores da escola pública, certo? E Iago, conta pra gente uma coisa, você sempre estudou em escola pública, como que é a sua trajetória? Eu sempre estudei em escola pública. Comecei a me interessar nos estudos, foi mais por causa dos professores em si, porque na escola pública você vai encontrar diversas dificuldades, que na maioria das vezes são os alunos que estão desinteressados e impedem os professores de ministrarem as aulas. Poxa, esse é um ponto interessante, hein, Helder? É. E a figura do professor, Helder? Você leciona na escola? Rio Itiaçuda. Rio Itiaçuda, aqui região central de Pindamonhangaba. E o Rio Iti, ele é integral, não é isso? Isso. A gente fica com os alunos 9 horas por dia, né? Os alunos entram no começo da manhã, né? Tem um café da manhã lá, almoço, a partir da tarde outro café, eles ficam com a gente hoje das 8 da manhã até as 5 da tarde. Esse é o e aí a gente diferencial. tem várias disciplinas lá para poder integrar essa esse galera. é o grande diferencial da escola integral? Eu acho que é um dos grandes diferenciais, é você ter mais tempo com o aluno e você poder elaborar alguns projetos que ele não teria na regular, né? Exatamente por a gente ter mais tempo. O Iago, você trouxe uma coisa interessante que é a figura do professor. Fala pra gente um pouquinho como é que você vê a figura do professor nessa sua trajetória acadêmica, que a gente vai começar a falar daqui a pouco. Nossa, foi muito essencial, porque durante o meu Fundamental 2, nossa, era horrível a minha escola no Fundamental 2. Daí na primeira série eu fui ficando, daí na segunda série que eu cheguei eu conheci o professor Helder e a professora Marluce. Daí eles foram me incentivando a voltar a estudar, eu fui voltando a estudar aos poucos. Daí o Helder foi lá, me inscreveu na OBA, daí eu participei, daí eu fui medalha de ouro, daí eu falei, calma, consegui ganhar alguma coisa contra o Brasil todo, então eu acho que dá pra continuar. Brasil todo? Conta como é que foi isso, cara. Nossa, foi uma surpresa, que eu saí sem uma base sólida no Fundamental, daí o Helder foi me dando uma base do que estudar pra Olimpíada, peguei, estudei, fui estudando, daí chegou na Olimpíada, saí da sala, todo mundo falando, colocou a resposta oposta, falei, nossa, fui mal nisso daqui. Daí esse resultado eu fui medalhista de ouro, daí eu falei, nossa, primeira conquista aqui de muitas. Daí eu comecei a gostar mais da área de física, de exatas, e fui estudando. Nossa, foi muito legal. Daí o professor Helder e Marluz foram me guiando nisso. O Helder, por exemplo, toda a Olimpíada que eu achava que eu queria fazer, eu ia atrás dele para pedir para fazer a inscrição. Nossa, mas foram muitas. De programação que tinha nada a ver com o currículo, eu falei, não, Helder, faz isso aí que eu vou fazer. Vamos embora. E deu certo a programação? Deu. O Iago ficou em programação entre os... Fiquei em 68º lugar. Poxa, uma bela assim, colocação. para o Brasil inteiro, Brasil né? todo. E assim, a programação aprendida ali na raça, né? Porque a gente antes não tinha um espaço no currículo muito grande para esse tipo de aula. Hoje em dia a gente até tem algumas aulas, mas acaba sendo muita dedicação também do aluno. Sim. A OBA, né, que o Iago falou, é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Sim. E ela acontece no Brasil inteiro. Então é muito legal quando o aluno recebe uma medalha, porque ele tem um posicionamento de como ele está perante os outros alunos. Né? Exato. Ele tem uma referência. E o legal do Iago foi que ele abraçou essa referência e a partir daí ele falou, é um caminho, e começou a fazer uma coleção de medalhas. Caramba, e tá aqui hoje contando pra gente essa trajetória pedagógica aí de vitórias. O Helder, e o Iago comentou uma coisa da parceria do professor e aluno, é tutoria que chama, não é isso? É tutoria. E como é que é esse processo? Então, desde o começo do programa de ensino integral,
um dos elementos principais do programa é a questão da tutoria. Sim. Todo aluno ele escolhe um professor tutor, né? E esse professor tutor são alguns pilares que a gente tem na escola de tempo integral. A tutoria, que é o professor tutor, o projeto de vida que o aluno tem, que é um projeto acadêmico, e a questão do protagonismo juvenil. Então a gente trabalha com esses elementos para descobrir habilidades, para incentivar o aluno ao estudo. Então acho que faz bastante diferença. E tem que ter essa parceria, porque hoje no Brasil a gente tem um conjunto de Olimpíadas do Conhecimento. Sim. E essas Olimpíadas, elas podem dar acesso direto à faculdade. No caso do Iago, né, o Iago conseguiu o Nesp, USP e o FABC. Pelas medalhas. Então, um dos caminhos é assim. Lá a gente oferece, no RioIT, a gente sempre oferece a OBA. Há mais de 10 anos que a gente vem participando de modo regular da OBA. A gente oferece também a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas, né? E a gente também oferece a Olimpíada Nacional de Ciências, que é a ONC. Essas Olimpíadas a gente sempre participa, mas o aluno, ele também, se ele tiver interesse em alguma específica, ele entra em contato com o professor e a gente faz inscrição. Então essa parceria é muito importante. Helder, peraí, então você está me dizendo que a escola pública pode oferecer tudo isso para os alunos que Pode. estão na rede? Pode, os alunos têm que, assim, chegar no aluno a informação que, por exemplo, o vestibular não é a única forma de acesso à universidade pública. Então, esses alunos medalhistas, eles fazem um currículo, falam, passei em tal Olimpíada, e mandam para lá, né? E aí é avaliado. Pode garantir uma vaga. Né? O Iago pode falar do como é que foi o percurso aí porque assim é bem legal, porque é bem interessante. Como é que foi essa caminhada? Nossa, a caminhada foi bem interessante, porque eu comecei a participar das Olimpíadas Científicas mais pelo gosto de estudar e ter uma ideia de como eu estava em relação ao resto do Brasil. Daí depois, no final da segunda série, que eu descobri que também valia para ingressar em faculdades. Daí muita gente desacreditou, daí eu falei, não, é mais uma tentativa que eu tenho, então por que não fazer? Porque eu vou participar das Olimpíadas, além de eu ter uma ideia de como eu estou em rede nacional, eu também posso ter um treino a mais para os estudos, porque as questões de Olimpíadas são mais difíceis do que as dos vestibulares. Sim. Falo por experiência. Pega uma questão do OBMEP, uma questão do Enem ou do Provão Paulista, dá 10-0. Mas, assim, daí você vai fazer a inscrição. Daí cada faculdade tem o seu próprio critério para selecionar os medalhistas. Certo. Exemplo, a USP vale somatória das Olimpíadas que você participou. A Unesp vale a maior Olimpíada, a UFABC vale a maior Olimpíada e como critério de desempate vale a sua idade ou quantidade de Olimpíadas que você participou. E por aí vai. O Iago, me conta uma coisa, o professor trouxe pra gente um termo que é projeto de vida. Qual que é o seu projeto de vida? O projeto de vida sempre foi trabalhar na área de estudo e pesquisa. Que eu sempre gostei muito de estudar, como conheci o professor Gael e o professor Marluce, daí eles foram me ajudando, daí eu fui pegando um gosto a mais pela matemática. Daí eu fui escolher um curso da área de exatas e eu quero trabalhar na área de pesquisa, iniciação científica. Daí na faculdade tem vários projetos acadêmicos, tem projetos de extensões de foguete, de automobilística, de aviação e ainda mais, você pode participar das iniciações científicas, que o professor faz um projeto de pesquisa e você vai lá para auxiliar ele. Daí isso já é uma introdução para a sua jornada acadêmica durante a faculdade. E hoje você já iniciou, já pode dizer que você já está trilhando o seu... Eu já estou. Concretização do seu projeto de vida? Já está acontecendo. Legal. Professor, ele fala de professor aí com grande orgulho, cara. Que legal ter essa presença. Eu acho que a melhor coisa da carreira de professor é você poder contribuir com alguma coisa na vida do aluno, né? Fazer a diferença. Fazer a diferença, poder contribuir. Eu acho que é o que mantém a gente no magistério. E me diz uma coisa, a escola pública, eu sou um defensor da escola pública, sou um defensor da educação, né? Acho que a gente ser professor faz parte até da nossa essência enquanto ser humano.
E eu vivo dizendo muitas vezes eu falo aqui, né, nessa mesa, de que a escola pública precisa reconquistar o seu espaço na sociedade, a gente precisa reconquistar o nosso valor perante a sociedade. Você acredita que nós estamos caminhando para um cenário positivo em relação com tudo isso que a gente está vendo aqui, das conquistas do Iago e de outros alunos que você já me disse que tem na sua unidade, por exemplo? Então, eu acho que tem várias camadas, né? Educação é sempre um assunto complexo e meio polêmico. Porque com a educação a gente muda o mundo, né? Eu acho que tem um dos pontos é a questão do investimento, né? Tem que ter investimento, tem que ter recurso. Eu defendo muito também a universidade pública, sim, porque assim, pesquisa se faz na universidade pública. Você precisa colocar um dinheiro, né, sem expectativa daquilo gerar um ativo. Muito embora sempre gere, mas no começo você tem que colocar aquela quantidade para girar. A educação, eu penso que é a mesma coisa. Então, assim, você tem que investir na educação, você tem que colocar dinheiro e você tem que ter a questão da formação dos professores, sim, que eu acho que é muito importante. E eu puxo na sua fala também a valorização humana, né? A gente precisa valorizar o professor, a gente precisa valorizar o espaço da escola pública. Eu tive, ao longo da minha carreira, que já está chegando no final, agora eu estou pensando em colocar ex-alunos, né? Deixar esse espaço para a juventude, que eu acho que é muito legal, né? A gente tem que aposentar e tem que abrir esse espaço. O professor também tem um prazo de validade para não ficar muito longe do contexto, né, do dia a dia. Mas, por exemplo, eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem para fora do país para estudo. Sim. Então, eu tive uma oportunidade de ir no CERN, que é um centro de pesquisa em energia nuclear. É onde tem o maior laboratório de acelerador de partícula do mundo. Fica na Suíça. Sim. Eu acho que é uma experiência que todo professor na sua área deveria ter. Sabe, assim, eu fui em física, fui no CERN porque é minha área. Mas, por exemplo, um professor de humanas, de história, ele deveria ter uma oportunidade de ir em um museu fora, tipo o Louvre, ou, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que ele tinha que ser mais corriqueiro no Brasil. Viabilizado, né? E viabilizado para a gente poder acelerar o ganho na educação. Sim. Porque senão a gente vai ficar sempre marcando o passo na mesma posição. Você teve a oportunidade de estar de cara a cara com a partícula de Deus aí? Então, eu estive lá, sentei na cadeira da pessoa que idealizou a partícula e que dá massa, né, eu tenho muito medo, vai que abre um espaço é o bóson de Higgs, mas não abre não. Um portal. O Huygens, o Peter Huygens, que foi o pesquisador que bolou essa teoria, quando eles conseguiram detectar, ele estava sentado numa determinada cadeira. Eu já conheci a história, quando eu fui lá eu já... Entrando todos esses professores, falei, essa cadeirinha que eu vou sentar, mesmo do Peter Huygens. Até na apresentação, o professor que coordena lá o CERN, ele falou, você tem uma história legal dessa cadeira aí que você está sentado, você sabe? Eu falei, vim do Brasil só para isso. Já vim para sentar aqui. Um professor desse deu até vontade de estudar física. Levou para um evento com International Masterclass Hands-on Particles. Nossa, foi muito. Falou sobre o CERN, sobre a matéria do átomo, que ele é dividido em mais, que o próton e o nêutron têm mais divisões, que eles não são a menor parte da matéria. Mostrou como funciona lá, foi um evento internacional daí. Teve uma videochamada com a Suíça lá no CERN. Até conhecer um pouco da parte de física. Nossa, você fica muito feliz com isso. A gente vai se apaixonando mais pela educação. É massa, é muito legal. Gente, nosso papo está chegando ao final, como foi rápido. Quero agradecer mais uma vez, Alder, a sua disposição aqui com a gente, ter trazido o Iago e de ser esse grande professor, esse grande profissional e fazer parte de uma rede pública de ensino. É legal. Assim, a mensagem que eu deixo é assim, o que a gente quer é que todo aluno siga um caminho como o do Iago. Faça a Olimpíada, consiga essas vagas, né? É um sonho que é possível. Sim. Muitas vezes a gente fala assim, não dá. Não,
vai lá, começa aos pouquinhos, vai estudando, que você vai conseguir, né? E isso para todas as áreas, né? Eu e Iago, a gente está fazendo o lobby aqui da exatas, né? Mas assim, eu acho que é válido para humanas, é válido para linguagem, tem muito campo, né? Essas vagas olímpicas, você pode entrar em vários cursos, né? Conhecer também a universidade, vai lá, conhece, bate um papo, né? Se liga nessa questão da pesquisa, eu acho que é bem importante. Ou seja, a educação pública tem os seus valores, a gente precisa aprender muito ainda com ela e incentivar sempre. Trabalhar, resgatar, fazer o máximo para dar certo. O Brasil, talvez, eu acho que nem o Brasil, o mundo precisa de mais educação, sim, né? Com certeza. Eu acho que é isso. Iago, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade aqui com a gente hoje no Tributins. Você quer deixar para a gente uma mensagem final sobre o nosso bate-papo de hoje? Valorizem os estudos, porque se você não lutar por você, ninguém vai. Nossa, foi difícil. Daí você aprendendo isso, você fazendo isso para qualquer área, você passa o que você quiser. Principalmente na escola pública pelo Provão Paulista, que isso é um acesso muito mais fácil para a faculdade. Muito bem, garoto. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Valores da escola pública, como é gostoso falar da escola pública, como é bom falar de educação, especialmente educação de qualidade. A gente faz isso aqui no Tributins. E com os trabalhos técnicos de Gisele Godoy, a gente fica aqui essa semana no Tributins, a gente se encontra pelas ondas do rádio. Você ouviu Tributins com Ricardo Salles. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte.